Amigos e amigas, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, 4 de março de 2026. Banqueiro Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal em nova fase de investigação sobre o Banco Master. Olha só que bomba! Logo cedo, nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, a Polícia Federal prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A ordem de prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, dentro de mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga um grande esquema de crimes financeiros ligados ao banco. A prisão aconteceu em São Paulo e faz parte de uma nova etapa das investigações que a Polícia Federal vem tocando desde o ano passado. Segundo os investigadores, o caso envolve suspeitas pesadas, lavagem de dinheiro, fraudes financeiras, violência contra o jornalista Lauro Jardim, corrupção e até tentativa de atrapalhar as próprias investigações. Além da prisão de Vorcaro, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário em diferentes estados. Além de Vorcaro, a Polícia Federal mirou e prendeu também Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, Marius Rosen da Silva, policial federal aposentado, preso preventivamente, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, preso preventivamente, apontado como integrante de um grupo de monitoramento. E em busca e apreensão e medidas cautelares aparece ainda Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor do Banco Central, alvo de busca e determinação de tornozeleira eletrônica. No total foram 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. E tem mais. A decisão do ministro André Mendonça levou em conta relatórios da Polícia Federal que indicariam risco de interferência nas investigações, seja por pressão sobre pessoas envolvidas no caso ou pela possibilidade de destruição de provas. Por isso foi autorizada a prisão preventiva nessa nova fase da operação. Para quem não lembra, essa não é a primeira vez que Vorcaro vai parar no noticiário policial. Ele já tinha sido preso em novembro de 2025, quando estourou o escândalo envolvendo o Banco Master, que acabou entrando em liquidação extrajudicial depois de uma grave crise financeira e de suspeitas de irregularidades em operações bilionárias. Agora, junto com essa nova prisão, voltou a circular um outro assunto que também envolve o nome de Vorcaro e a política. Reportagens revelaram que durante o segundo turno das eleições de 2022, o deputado Nicolas Ferreira, o Chupetinha, participou de uma caravana política pelo país fazendo campanha para Jair Bolsonaro. Essas viagens duraram 10 dias e percorreu vários estados. O detalhe que chamou a atenção é que parte desses deslocamentos teria sido feita em um jatinho de propriedade de Daniel Vorcaro. E Nicolas, o Chupetinha, não apresentou essas despesas ao TSE, configurando crime eleitoral. Depois que essa informação veio a público, parlamentares pediram que o caso fosse analisado pela Procuradoria-Geral Eleitoral para verificar se houve alguma irregularidade envolvendo o uso da aeronave. Até agora, porém, o assunto ainda está em fase de apuração, sem decisão definitiva sobre eventuais irregularidades. O que se sabe neste momento é que o nome de Vorcaro continua no centro de um escândalo financeiro que pode se tornar um dos maiores já investigados no sistema bancário brasileiro. Enquanto isso, a defesa do empresário ainda não apresentou uma manifestação detalhada sobre essa nova prisão. A expectativa é que os advogados se pronunciem nos próximos dias para tentar derrubar a decisão e contestar as acusações apresentadas pela Polícia Federal.
Daniel Vorcaro, ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal. Ele deve ficar detido, preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo, já que ele reside em São Paulo, foi preso em casa, ele cumpria uma cautelar, também estava ali sendo monitorado, mas a apuração que nós trazemos, então, é de que essa prisão preventiva, ela foi decretada, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para evitar uma obstrução de justiça por parte, então, de Daniel Vorcaro. Se isso, de fato, acontece, as provas estão ali no inquérito, nessa investigação, isso tudo vai ser comprovado depois no futuro nos autos. Isso se deve, então, a uma tentativa de blindar nomes e pessoas que são importantes, que são ali extremamente nível de destaque, primeiro escalão, não só base governista, mas também oposição, ministros do Supremo Tribunal Federal. São muitos nomes soltos ao vento e que, então, essa obstrução de justiça sinaliza e muito o quanto é preocupante o que pode vir à tona com essa investigação. Mas, se está na terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, é porque muita prova já está anexada nesse inquérito. E aí vai caber, então, a esse balanço, esse apanhado de provas para que possa ter, então, uma resposta depois na justiça para esse caso envolvendo o caso do Banco Master. Nicolas Ferreira nos aviões de Vorcaro. 10 dias fazendo oração e agenda para que Bolsonaro, o presidiário, torturador, bandido, ganhasse a eleição. Nos mesmos locais que foram levantados pela Polícia Federal para eles interditarem os ônibus. É isso, Nicolas Ferreira, está aqui a foto, olha que foto bonita. Tiraram pela influenciadora que estava com ele. Ele deve ter ficado muito chateado com essa questão. Vejam, Vorcaro emprestou um avião 10 dias, de ponta a ponta, todo o Nordeste, Triângulo Mineiro, Vale do Jequitinhonha, tudo. 10 dias de passeio num Phenom 300, que deve custar uns 400 milhões de reais. Vorcaro, ele fala assim, eu nem conheço o Vorcaro. Ele vai falar o seguinte, eu não tinha conhecimento que era do Vorcaro. Eu não participava da logística nem do financiamento. Sabia sim, sabe por quê? Porque o cara que estava com ele, o pastor Guilherme Batista, é da Lagoinha. O mesmo do Fabiano Vetter, cunhado do Vorcaro, preso no fechamento do banco. Sabe quem mais é da Lagoinha? André Valadares, o pastor. E o Nicolas também é do pastoreio. Ou seja, isso aqui chama corrupção. Que ingenuidade, né? Ele anda 10 dias de jatinho e não pergunta de quem é, hein? Ah, foi alugado, sei lá. Não! Isso aqui ele era vereador ainda, olha só. E aí, eles ficam ali gritando, CPI do Master. O primeiro a ser convocado vai ser o Chupetinha. Tá certo? Ou seja, é corrupção na veia, isso aqui. Isso é um escárnio, uma vergonha. Vorcaro, um dos maiores bandidos do Brasil. E pensem bem, o pessoal tem uma CPI também, protocolada. Eu não vou dar CPI para a extrema-direita e para o Chupetinha abafar a coisa. Esse cara precisa ser investigado. Isso precisa ser explicitado. Eles foram rastreados pelo sistema aeronáutico moderno. Todos os pontos de entrada e saída, tudo está aqui no artigo da Malu Gaspar, no Globo de hoje. Não há como desmentir. Só que o pastor... Só que o pastor não deu retorno para a reportagem. Ele...
Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça.